Fala galera, tudo bom? Então, o objetivo desse vídeo aqui é falar de um assunto e de uma dúvida, né, que os meus alunos e as pessoas que têm visto as minhas divulgações do curso Reintegração Somatobiológica têm me feito. Eu falo sempre que a reintegração é uma técnica, né, que faz um acesso ao inconsciente sem usar transe, regressão ou catarse. E aí muita gente me pergunta se eu tenho alguma coisa contra isso, né? Se eu não gosto de transe, regressão ou catarse. E eu nem poderia dizer que não gosto, porque trabalhei com isso durante muito tempo. Eu tenho em torno de 23 certificações em hipnose, hipnose ericksoniana, né, em transe, né, transe conversacional e tantas outras coisas. E eu não poderia, né, eu não teria feito 23 certificações se eu não acreditasse que isso, né, tem os seus pontos positivos, né? A única diferença, quando eu falo isso, é que eu percebi no decorrer da minha prática clínica, né, e dos meus estudos, principalmente quando estudo a medicina germânica e vejo as palavras do Dr. Hammer, tudo que o Dr. Hammer escreveu sobre técnicas, inclusive, muitas vezes ele fez essa referência, né? Quando a gente trabalha com as leis biológicas, com a medicina germânica, a gente trabalha com conflito biológico, né? Leis biológicas, trabalha com conflito biológico. E as técnicas de hipnose, né, elas têm o seu papel muito bem executado dentro das questões emocionais, psicológicas, né, dos traumas psicológicos e emocionais, das dificuldades que tem essa característica. E aí, se você passar aí pelos vídeos aí no meu perfil, você vai ver que eu falo sobre isso. A diferença entre o que é um conflito emocional e o que é um conflito biológico, né? O conflito emocional, os psicólogos, os psiquiatras lidam com isso muito bem, né? São eles os profissionais que lidam com isso. Os conflitos biológicos não. Aí eles podem lidar com isso se eles tiverem, por exemplo, uma ferramenta, uma técnica que lide com os conflitos biológicos. Então não é uma questão de gostar ou não gostar, é a questão de que para lidar com o conflito biológico existem estratégias e ferramentas e técnicas que são mais eficientes. Transe, regressão, catarse funciona com o conflito biológico? Funciona, ok? Tanto que existem até outras técnicas, né, que ensinam a medicina germânica junto com técnicas de hipnose, de regressão. Funciona. Porém, em relação a um melhor aproveitamento, em relação ao que eu percebi, tá? Não me julguem, é só a minha opinião como profissional e como estudioso nesse assunto, que eu percebi é que para lidar com conflitos biológicos, a gente acessar isso através de um tipo específico de sensação corporal que leva a gente para o inconsciente sem ter que fazer transe, regressão ou catarse, nesse caso específico foi melhor, tá? Para trabalhar com a medicina germânica foi mais eficiente. Eu poderia ter feito um curso ensinando hipnose associado à medicina germânica. Eu tenho o know-how, eu tenho o conhecimento para isso, né? E não foi essa a questão. O que eu trago em relação à minha prática é aquilo que melhor funcionou. Por isso que eu falo dessa forma. Então, ainda tem mais. Existem alguns pontos, né, dentro dessa minha fala, onde eu tenho profissionais que não gostam de trabalhar com transe, que não gostam de trabalhar com regressão, que não gostam de trabalhar com catarse. Existem esses profissionais e não é uma crítica, não é porque não funciona, porque o perfil deles é assim. E aí, então eu divulgo para esses profissionais também, né? Então, olha, eu tenho uma técnica aqui, que já que você não gosta de trabalhar com isso, tem isso aqui que vocês podem usar, ok? Existem os clientes, né? Por melhor hipnoterapeuta ou por melhor terapeuta de regressão, ou seja lá o que for aí que você faça, existem os clientes que também não gostam, né? Durante a minha prática profissional, tinha os clientes que não gostavam e aí a gente vai por outro caminho. Então tem aí você que trabalha com hipnose, com regressão e catarse. Se o seu cliente que não gosta, né? Você tem a opção de forçar eles ou explicar até eles gostarem, ou usar uma outra ferramenta onde você aborde isso sem ter que fazer isso, e não é problema nenhum, né? Então tem também a questão de que alguns clientes ficam com tanto medo
né? Isso é uma realidade, isso não é uma falácia, não é uma falácia de quem... Ah, falta de experiência. Não, até pode ser. Um hipnoterapeuta inexperiente pode retraumatizar um cliente, porém, um cliente que não é tão experiente, que não sabe o que esperar de uma regressão muito intensa, de uma catarse muito intensa, também pode ser surpreendido e se retraumatizar. E se traumatizar ou retraumatizar. Então tem essas pequenas questões. Então não é uma questão de se eu gosto ou se eu não gosto. É o que eu vi na prática e o que é melhor para trabalhar com a medicina germânica, que é o que eu ensino. Ok? Então é só por isso. Então eu tenho um método que não utiliza transe, regressão e catarse. E ainda assim, muito bem, acessa as memórias inconscientes aí dos traumas biológicos do cliente e consegue, através desse acesso gentil, um acesso leve, tranquilo, ressignificar o processo. Ok? Então era isso que eu tinha para dizer sobre essa questão. Um abraço.